Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Vamos lá, né? Quando eu fui missionário de tempo integral, né? Quando eu fiz missão na Igreja Mórmon, 98 a 2000, 1998 a 2000. Naquela época, eu sei que a minha missão tinha bastante, né? E eu acho que alguns que são missionários retornados, né, que estão me ouvindo aqui, podem ter passado por algo semelhante, ouviu histórias sobre isso. Mas na minha missão, quando se chegava no campo missionário, tinha alguns figurões, né, alguns missionários mais antigos, que gostavam, na verdade, de fazer aquelas pegadinhas. Sabe, tipo aquele trote quando tá entrando na faculdade, raspar a cabeça, parece que tá meio proibido aí, né? Fazer essas coisas. Mas naquela época, na minha missão, tinha mais ou menos isso, né? Eles tinham que fazer alguma brincadeira com você, né? Você chegando na missão, tal, no campo missionário, e iam fazer alguma coisa. E eu vi vários relatos depois que eu cheguei lá, né? Então, no meu primeiro dia, quando eu cheguei no campo missionário, numa cidade do Nordeste, nós chegamos na casa que a gente morava lá, em 4 missionários. Vou ser sincero pra vocês, a casa, quando eu falo, o pessoal não acredita, mas a casa estava caindo os pedaços. Não existia paredes dentro daquela casa sem uma infiltração. Todas, sabe? E vazamento, tinha um pingo perto da cama que vazava, né? É complicado. Eram muitos problemas aquela casa, né? Sem segurança nenhuma. O chuveiro era só parecia que saía da parede a água, sabe? Você nem dava pra ver nada, não tinha chuveiro. Mas tudo bem. Essa foi a primeira impressão que eu tive quando eu cheguei no primeiro dia, na primeira casa no campo missionário. E vamos lá, né? Aí a gente estava indo para minha primeira noite, passar a primeira noite lá naquela casa, primeiro dia no campo missionário. E aí eles quiseram fazer essa pegadinha, né? Por eu ser um novato, né? Tá chegando. E é lógico, totalmente inocente, nossa, saindo da adolescência, tá? Cheguei lá, nunca tive experiência tamanha, né, desse jeito, ir para outro lugar, morar, tal. E acabei caindo. Eu vou contar para vocês como é que foi aqui. Acho que deu mais ou menos meia-noite, alguma coisa assim. Eles falaram assim, olha, todo missionário que chega aqui tem que passar por um ritual. Tem que dar 2 voltas no quarteirão, correndo, de madrugada. Aí eles falaram, ó, quando der 2 da manhã, a gente vai sair aqui. É tudo escuro lá, né? Assim, um bairro bem afastado, tá? E a gente vai dar 2 voltas no quarteirão, né? Correndo. Aí você está pronto. Já passou pelo nosso ritual aqui. Aí era para falar alguma frase, sabe? Inventaram alguma coisa, falando alguma coisa. Sei que Jesus Smith é um profeta, sei que ele vive e tal, prestando testemunho. Alguma coisa, era algo como isso. E tinha que dar 2 voltas correndo e falando isso. No quarteirão, de madrugada. Coisa besta, né? Mas tudo bem, vamos. Aí eu lembro que deu mais ou menos 10 para as 2 da manhã, sei lá, a gente tava acordado ainda. Tava cansado, juro pra vocês. Pegou o avião, depois pegou o ônibus, mas beleza. Aí saímos na frente, bem escuras as ruas, mas muito. Dava pra ver assim o que a lua estava iluminando ali, né? Aí eu comecei a correr e um dos missionários mais antigos foi junto comigo. Vamos lá, corre! Aí comecei a correr pela rua, dando uma volta no quarteirão, correndo. Então só eram 2 voltas, tinha que ser, né? Então eu dei uma volta, aí passou pela nossa casa na primeira volta e comecei a segunda volta. Quando eu estava lá do outro lado do quarteirão, nessa segunda volta, quase na metade da segunda volta, ele quis fazer uma brincadeira comigo.
o missionário mais antigo que estava correndo junto comigo. Mais uma brincadeira, né? Aí estávamos lá no meio da segunda volta, lá do outro lado, né? Do quarteirão, assim, contrário a onde ficava a nossa casa. E de repente ele falou assim, olha, de vez em quando aparece correndo assim ao meu lado e falando, olha, de vez em quando aparece um cachorro aqui, a gente tem que ficar esperto, ele aparece do nada, já mordeu várias pessoas aqui. E de repente ele falou, nossa, ele tá aqui! E ele começou a correr em outra direção. Eu fiquei assustado, não conheço lá, jovem e tal, imagina a cabeça. Tudo escuro. E ele começou a correr e eu não sabia que direção correr, também corri numa outra direção. Acabei indo para onde tinha umas pedras, tudo escuro. E quando eu comecei a correr por essas pedras, eu capotei. É isso que eu caí. Eu machuquei o joelho, eu machuquei o pé, machuquei o braço, tive um arranhão perto do rosto. Me quebrei inteiro ali, sabe, assim, não quebrei ossos, né, mas machuquei-me inteiro. E eu lembro que eu caí, aí ele, nossa, cara, era uma brincadeira, chegou perto de mim, me levantou, tal, aí me ajudando assim a andar. E devagarzinho a gente foi pra casa, e eu mancando, meu pé saindo sangue e tal, aquela coisa toda, e eu falei, agora? Não tinha andado um dia na missão ainda, já tava todo quebrado, desfolado na verdade. E eu lembro que eu sentei lá, 2 da manhã, naquela casa caindo nos pedaços, insetos. Não sei quem assiste aí, quem está assistindo, né? Quem ouve ou assiste, né, quando é os vídeos aqui, mas não sei quem me ouve aqui, ouve os podcasts, às vezes tem pavor de insetos, então não vou falar o nome dos insetos, que muitas mulheres não gostam, alguns caras também têm medo, mas vários andando pelo teto, tá aquela casa imunda, cheia de goteira, vazamentos para tudo quanto é lado, todas as paredes ali com algum problema. E eu lá, sentado num sofá todo velho, quebrado, rasgado. Eu lembro que até hoje aquele sofá eu tinha medo de estar sentado sem sair uma aranha, alguma coisa. E eu lá, todo quebrado, saindo sangue no pé, porque tinha machucado uns dedos, né? Aquela coisa, sabe, de realmente esfolar a ponta dos dedos do pé, sabe? Quem é criança, doeu, sabe? Tava doendo. E aí, de repente, um dos outros missionários lá, caramba, o que aconteceu, cara? Era só uma brincadeira. Poxa, ainda ficaram meio ressabiados, bravos ainda, mas caramba, por que você foi cair, cara? O que vocês fizeram comigo, bicho? O que vocês fizeram comigo? Aí, pronto. Aí, de repente, um já falou assim, cara, não conta pro presidente, por favor, não conta pro presidente. Porque ele sabe que a brincadeira passou dos limites. E aí alguém apareceu lá com um band-aid, outro missionário saiu à noite, lá foi para algum lugar achar uma farmácia, parece, para trazer para mim alguma coisa para fazer uma limpeza. Eu estava com machucados que tinha até terra, sabe, assim, na onde estava machucado. Meu pai do céu, meu pai... Eu lembro, eu rio para não chorar, pessoal. Porque me dói quando eu lembro desse dia. Me dói quando eu lembro. Eu tô lembrando, tá me doendo aqui. Aí apareceram lá, aí eu sei que a gente não foi nem dormir direito essa noite. Eu tava cansado. Imagina, eu tava cansado, chegando no meu primeiro dia no campo missionário. A gente não dormiu porque eles queriam fazer essa pegadinha comigo. Me quebrei inteiro. Quebrar é modo de falar, tá? Mas eu me esfolei inteiro. Aí no final, band-aid pra tudo quanto é lado, esparadrapo, machucado, curativo, né? Eu lembro que o mais difícil foi os machucados que eu tava no pé pra tirar a sujeira, porque eu caí no meio de pedras e terra. E pronto. Aí fui conhecer as pessoas, mas olha, é muitos detalhes aí que eu nem sei como contar pra vocês. Mas me dói isso aí, só de lembrar.
Eu lembro que eu tive que andar no dia seguinte, cansado, todo desfolado. Aí eu lembro que para colocar o sapato foi um parto. Eu tava com o pé machucado, com curativo. Não, você não pode avisar, tal. Fala pro presidente. Falei, cara, o que eu vou fazer, cara? Aí eu lembro que eu coloquei o sapato, todo cuidado, doía, e andando, sabe, assim. Meu pai do céu, é inexplicável. Eu conto pra gente que nem acredita, cara. Só quem viveu aquilo lá e aqueles missionários que estavam lá aquele dia. Até esses dias eu conversei com um pelo WhatsApp. E... sério, cara, foi doído, pessoal. Foi doído. Aí eu tentando andar, tal. Aí foi uma semana, duas, foi mais ou menos 3 semanas por aí pra poder passar, começar a cicatrizar e eu já tô andando normal. Mas foram duras penas ali que eu tive que passar nessas 3 semanas aí. Logo chegando no campo missionário. Meu pai do céu. Eu não sei por que eu quis contar essa história. É coisas da missão. Cada um tem a sua. Tá? Mas eu sei que me doeu muito isso. A lembrança que eu tenho daquele lugar, pode até parecer assim, pô, fiz amigos ali, porque depois eu fiquei mais tempo lá já, quando sarou esses machucadinhos. Mas, cara, me doeu, mas foi uma impressão ruim, sabe? Uns caras que queriam ser engraçados, me fazer pegadinha pra ficar contando depois, mas só deu tudo errado. Deu tudo errado. Eu tenho uma cicatriz, né, fraquinha hoje, né, mas tá no joelho, uma no pé, daquele dia. É complicado. Eu não sei você que tá ouvindo essa experiência, o que você tá achando. Se você só achou engraçado, achou que eu fui besta, um garoto besta, um garoto na época, né? Um garoto besta por ter caído nessa. Eu não sei como que você agiria. E só sei que foi uma impressão muito ruim. Uma casa caindo nos pedaços. Uns caras que queriam fazer brincadeira pra cima de mim. Caramba, que experiência, hein? Que experiência. Acho que eu fui dormir mesmo, nem foi na outra noite, porque a outra noite eu fiquei cansado, com o pé ainda doendo. Então, na outra noite, tal, depois dessa aí, tal, que eu já estava cansado e fiquei só com dor nos machucados, aí não dormi direito também. Meu pai do céu, foi ruim demais. Foi ruim demais. Uma casa caindo fucking pedaços. Meu pai do céu. Vocês estão conseguindo captar isso? Eu não sei se estou conseguindo transmitir para vocês como foi ruim esses dias. Uma vez eu contei isso para uma pessoa, essa história aí. Ah, mas que bom, o senhor estava te ajudando. O que vocês acham disso? Vou deixar vocês pensarem nisso. Vou deixar vocês pensarem sobre isso. Na missão de vocês aí que estão me ouvindo, que já fizeram missão de tempo integral, algum que já foi missionário ou missionária, aconteceu alguma coisa assim com vocês? Tinha algo parecido? Eu acho que a missão de tempo integral, ela deixa várias lembranças. E muitas dessas lembranças deixam sequelas e gatilhos. Conversei esses dias também com um missionário que fez missão na mesma época que eu, não no mesmo lugar. Ele tem problema no joelho até hoje. Porque ele andou muito, ele tinha problema no menisco, sei lá, não lembro, alguma coisa do joelho. Posso estar falando besteira, que não manjo nada de anatomia, mas eu lembro que ele falou algum nome assim. E estava doendo. E ele falou que foi pesquisar e tal. E pro próprio ortopedista, quando ele foi, perguntou para ele, olha, você chegou a andar muito na sua vida? Ele falou, andei quando eu era missionário, há 20 anos atrás, mais ou menos. Ele falou, então foi isso. Explicou como que ele andava. O próprio ortopedista falou que ele estava com problemas por causa disso. Eu fico imaginando, poderia ter sido pior, sabe, aquele dia. Fosse um cachorro mesmo. Ou sei lá. Se o tombo fosse mais feio do que foi. As brincadeiras estúpidas, sabe?
uma coisa que eu não gosto, sabe? Não gosto. Nunca, eu sempre tive senso de humor, mas não a ponto de fazer uma pegadinha assim com alguém, eu não faria. Eu lembro que depois eu continuei como missionário, nunca participei disso depois com novos, né? Mas e aí, o que vocês acham disso? Teve uma pessoa que comentou em um podcast no YouTube há um tempo atrás, falando que ela tinha dores no pé, de tanto andar e tal, e parece que eu torceu o pé em algum momento na missão, e isso causou problemas porque ela continuou andando em vez de fazer o tratamento correto, e até hoje ela tinha um problema para andar, mancando, e é decorrente disso. Eu não vou aqui ficar tocando em assuntos que a gente já falou, que a missão de tempo integral deveria ter um suporte, porque é um trabalho, deveria ser um trabalho bem remunerado e com muito suporte, como um executivo de vendas, executivo comercial, executivo de contas, né? Estou falando aqui algumas nomenclaturas de cargos relacionados a visitas assim, comerciais, porque nada mais é que você faz visitas, né? A ponto de oferecer um produto. Deveria ter. Para pensar no trabalho, quem trabalha fazendo oferta de produtos em visitas comerciais, por exemplo, deveria ter cartão alimentação, plano de saúde, no bolso ali para ele usar em qualquer lugar, no melhor que tem, deveria ter um cartão de crédito para todas as despesas, preciso comprar um remédio para dor, ele vai parar porque ele tem esse suporte, uma casa com todas as fucking condições. Deveria ter. Tô falando besteira aqui, pessoal? Ou não? O missionário ainda tá com essa cabeça que missionário tem que ir sofrer para que ele tenha... Se ele não sofrer, não é a missão que Deus queria. Façam-me favor, né? Então deveria ter um suporte diferenciado. Aí, e você já não tem isso tudo que deveria ter e ainda volta com sequelas e gatilhos de problemas como esse que eu tive, que tenho marcas comigo até hoje. Desse tombo que eu tive, numa pegadinha que quiseram fazer. Nem tenho raiva dos missionários que fizeram, né? Mas, caramba, não precisava, né? Nem todos os adolescentes, saindo da adolescência, na verdade, é lógico que ia sair umas coisas dessas. Caramba, que começo. Que começo de missão, hein? Que eu tive. Ri pra não chorar. Ei, meu pai do céu. Mas tá certo. Queria compartilhar essa história com vocês. O que vocês acharem aí? Se quiser comentar, a gente vai bater um papo, tá? Se você já tá no YouTube, quiser comentar, mas se você tá pelas plataformas de podcast, manda mensagem lá no Instagram que ali a gente conversa também, tá? Mais uma vez, que começo de missão que eu tive, hein? Meu pai do céu. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.